O Estado Islâmico nas Olimpíadas do Brasil. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como um bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Nádia Oliveira. Nádia, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Robson, do canal Estúdio Play. Robson, grande abraço para ti. Agora ainda ao nosso papo. Olha só, continuo afirmando, o mundo está em guerra. Guerras localizadas em alguns países, especialmente no Oriente Médio. Mas se as guerras localizadas estão longe do nosso país, de nossas casas, podemos estar vivendo uma falsa paz. Podemos estar vivendo uma falsa realidade. A realidade de uma paz não verdadeira. Muitos acreditaram que o século XXI seria um tempo de paz no planeta. Mas parece que a realidade tem revelado o contrário. Não se pode mais negar. O mundo está em guerra. Guerras localizadas. Religião e petróleo, de certa forma, movimentam esse conflito no mundo. A possibilidade de uma terceira guerra mundial deixou de ser uma ficção. Não é um enredo de um filme. É uma probabilidade que bate em todas as portas. Eu já comentei isso em vários vídeos. E aqui eu coloco um trecho apenas para relembrar. E também, quando eu falo em ameaça, eu estou me referindo a uma possibilidade real. A possibilidade de uma terceira guerra mundial. E falar em terceira guerra é pensar, é refletir num fantasma assustador. O fantasma de uma guerra nuclear. E por que não dizer o pesadelo de um apocalipse atômico? A gente sabe que entre 1914 e 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Milhões morreram na Primeira Guerra, durante e depois dela, especialmente por causa da gripe espanhola. Entre 1939 e 1945 tivemos a pior guerra dentre todas as guerras da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial. De um lado, a Alemanha com sua ideologia nazista. E aqui vale lembrar do Japão e da Itália, aliados de Hitler. Do outro lado da guerra, os Estados Unidos e seus aliados. Resultado dessa tragédia humana, cerca de 55 milhões de mortos. Quem viveu naquela época ou participou da Segunda Guerra Mundial acreditava, tinha quase certeza que vivia o fim dos tempos. Toda guerra revela o que tem de pior no ser humano. Mas teve um outro povo, uma outra sociedade que conheceu o inferno de Dante aqui na Terra. O povo do Japão. Em outras palavras, mulheres, homens e crianças japonesas viram o apocalipse nuclear. Os Estados Unidos tinham lançado a primeira bomba atômica da história. Hiroshima e Nagasaki praticamente desapareceram. Só em Hiroshima, quase 250 mil pessoas morreram em segundos. Fim da Segunda Guerra Mundial. Nascimento da Guerra Fria. Até o final dos anos 80, Estados Unidos e a antiga União Soviética vão viver uma disputa de força e de poder. Uma queda de braço ideológica e militar. A ideologia socialista contra o capitalismo ocidental. O mundo ficou praticamente dividido entre 2 blocos. De um lado, países capitalistas e de outro, países socialistas. E na década de 60, por muito pouco, essas 2 potências não entraram numa guerra atômica. O tempo passou. Com o grande colapso da União Soviética e de todos os blocos de países que apoiavam, o mundo se aliviou. Um alívio de vida, de esperança para a espécie humana. A antiga União Soviética voltou a ser Rússia e entrou no mundo capitalista. A Guerra Fria parecia ter chegado ao fim. Parecia que o mundo ia ter paz. Parecia que o mundo não teria mais uma ameaça de guerra nuclear. Parecia. Apenas parecia. Por que digo isso? Os fatos demonstram que a Guerra Fria retornou. E dessa vez com novos atores. A China e a Coreia do Norte. Como você pode ver, eu busquei contextualizar o nascimento da Guerra Fria. A Guerra Fria parecia coisa do passado, dos livros de história. Mas em pleno século XXI, o fantasma de uma guerra nuclear voltou a nos assustar. Enquanto estamos em casa comendo pipoca com guaraná, as superpotências se ameaçam. Aumentam e modernizam as suas bombas nucleares. Gastam bilhões de dólares em armas. Esses imbecis que estão no poder ameaçam o mundo com a guerra nuclear. E vou te dizer uma coisa, é impossível imaginar que não vamos sofrer as consequências, que não seremos atingidos. As nossas vidas, a minha vida, a sua vida está em jogo. Mas enquanto vivemos uma falsa paz no mundo, as superpotências continuam com seu movimento de guerra, continuam se armando até os dentes. Não é teoria, é fato. No entanto, outra ameaça atravessa as nossas fronteiras, as fronteiras do Brasil. Ou melhor, já está dentro do nosso país. Qual a ameaça?
Os lobos solitários. Pessoas que abraçaram o Estado Islâmico. Como assim, Carlos? Calma. O Brasil ainda não é alvo da organização islâmica. Porém, o Estado Islâmico tem simpatizantes no mundo inteiro. E o Brasil não seria diferente. Pessoas que nunca foram para o campo de batalha, mas absorveram o discurso ideológico de fundar um Estado Islâmico, de fundar um califado. Em vários vídeos eu falei sobre essa organização jihadista. Vejamos esse trecho só para relembrar. Estado Islâmico, essa organização jihadista islâmica, responsável por vários outros atentados no mundo. O Estado Islâmico que inclusive já ameaçou o Brasil. Só para lembrar, essa organização deseja criar um Estado. Segundo eles, um verdadeiro Estado Islâmico conduzido por um califa. A internet e a globalização ajudaram e ajudam a propagação das ideias. Propagação de ideias terroristas. Melhor dizendo, da propagação de ideologias político-religiosas, como é o caso do Estado Islâmico. Por que digo isso? Porque pessoas de vários países, especialmente do mundo ocidental, estão indo para o Oriente Médio. Para quê? Para se unir ao Estado Islâmico e lutar por um califado. Um Estado baseado no fundamentalismo religioso, ou baseado numa certa interpretação do Alcorão. Uma coisa que a gente já sabe, o Brasil é campeão de violência. O Brasil é medalha de ouro de insegurança. E medalha lembra Olimpíadas. E Olimpíadas nos lembra de uma quantidade enorme de turistas. Até o dia 21 de agosto, teremos os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas aglomeradas. Um prato cheio para terroristas. Ô Carlos, não existe nada disso. E olha que eu assisto o Jornal Nacional todo dia e não vejo isso. Não existe esse negócio de terrorismo. Isso é conversa pra boi dormir. Eu mesmo vou assistir as Olimpíadas lá na arquibancada. Quero conhecer o Saddam Hussein de perto, o presidente do Iraque. Não existe essa história de Estado Islâmico. É tudo invenção desse povo do PT e desses youtubers que não tem nada o que fazer. E digo mais, o Rio de Janeiro é um lugar tranquilo. Não tem guerra, nem briga, nem assaltante e é tudo em paz. E quer saber? Eu quero é aumento de salário e que meu time ganhe o Campeonato Brasileiro. E ponto final. Será que é tão simples assim? Eu acho que não. Vejamos o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos dias. A Polícia Federal prendeu um grupo de pessoas que usava as redes sociais de forma suspeita. Esse grupo fazia elogios, uma verdadeira apologia ao Estado Islâmico, sem saber que estavam sendo monitorados. Esse grupo, aqui no Brasil, planejava um atentado lá nos Jogos Olímpicos. Só para enfatizar, terroristas ligados ao Estado Islâmico aqui no Brasil, planejando um atentado terrorista para matar milhares de pessoas. De acordo com a polícia, esse grupo jurou lealdade ao Estado Islâmico. Inclusive, eles planejavam ir lutar na Síria. Pergunta: será que existe apenas este grupo? Será que apenas essa célula terrorista estava planejando um atentado? Ou existe uma rede bem maior aqui no Brasil? Os últimos acontecimentos no mundo revelam a nova estratégia do Estado Islâmico. Os lobos solitários. Pessoas que sozinhas conseguem fazer um atentado. Inclusive, podem ser pessoas que você menos suspeita. O lobo solitário é um terrorista difícil de descobrir. São homens que não têm medo da morte. Matam sabendo que vão morrer. Morrer pela causa de Maomé. E depois da morte, eles se transformam em mártires e ganham 10 virgens no céu. O lobo solitário é o inimigo invisível. Talvez sejam milhares espalhados pelo mundo. São de várias nacionalidades. Podem estar em qualquer lugar e a qualquer hora. Tudo bem, sabemos que o Brasil ainda não é um alvo. Por enquanto. Pelo menos ainda não é. É o que dizem os especialistas. Uma curiosidade histórica. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil e a Argentina foi esconderijo de muitos nazistas. De todo modo, o Estado Islâmico está perdendo a guerra no Iraque e na Síria, perdendo espaço físico, mas sua ideologia continua forte. Eles prometem levar o terror ao mundo, prometem matar o máximo de pessoas. Eles estão completamente desesperados. Pelos últimos atentados que vimos na França, no Iraque e no Afeganistão, o Estado Islâmico não está apenas ameaçando. Mas, em relação ao Estado Islâmico, qual é o maior medo das superpotências? Que bombas sujas caiam na
nas mãos dos terroristas. O que pode acontecer através de contrabando, ou mesmo do mercado negro. Essas bombas sujas são capazes de espalhar radioatividade numa grande área. Se isso acontecer, será uma grande tragédia. Milhares de mortos. Vamos torcer para que isso não aconteça. Vale lembrar, quanto mais o Estado Islâmico é atacado pelos Estados Unidos e seus aliados, quanto mais vão perdendo posições, mais eles juram vingança. E o pior resultado trágico disso: nós, pessoas comuns, é quem mais sofrem. E vou te dizer uma coisa: o grande inimigo não são os membros do Estado Islâmico. E também é, mas o maior perigo é a sua ideologia. Ideologia que percorre a internet e atravessa fronteiras. E por falar em internet, o Estado Islâmico sabe usar muito bem. Ele sabe muito bem como convencer as pessoas, principalmente os jovens. E vou me arriscar a ir mais além. Essa organização terrorista, o Estado Islâmico, recebe financiamento de grandes bilionários e países que jogam com duas caras. Minha opinião: os Estados Unidos e seus aliados devem abandonar o Oriente Médio. Nenhum país, qualquer que seja o país, não gosta de ser invadido, de perder a sua soberania. E foi o que aconteceu no Iraque. Em nome de uma tal democracia, os Estados Unidos se sentem no direito de invadir qualquer país. As invasões americanas não respeitam a soberania. Meu ponto de vista: que cada povo cuide dos seus problemas, dos seus conflitos internos. A cultura e a religião deles é diferente da nossa. Agora, é claro, se eles ameaçarem a população mundial, devem ser impedidos. Mas isso que eu acabei de dizer é um tanto complicado. Os Estados Unidos, a Rússia e a Coreia do Norte ameaçam o mundo, e de forma bem mais perigosa. Ameaçam com a guerra nuclear. Cada vez mais os Estados Unidos e a OTAN provocam a Rússia e a Coreia do Norte. Os Estados Unidos estão colocando mais armas e homens na Polônia, fronteira com a Rússia. Algo que o governo russo não está gostando e já ameaçou retaliar. A Turquia, por sua vez, que acabou de sofrer um golpe militar, deve ser expulsa da OTAN. Expulsa da OTAN e cair nos braços da Rússia. Turquia e Rússia se aproximam. A China, por sua vez, já começa sutilmente a se distanciar dos Estados Unidos. Bombas atômicas que estão localizadas na Turquia já está virando um problema de Estado. O governo turco já não quer mais essas armas em seu território. Perigosas ameaças. Por outro lado, guerras localizadas. O terrorismo entrando em vários países, inclusive o Brasil. Por onde anda a paz? Talvez em nenhum lugar. Na minha interpretação, devemos refletir sobre isso. É claro, não vamos por causa disso deixar de sair de casa, mas a gente pode, pelo menos, ficar com os olhos bem abertos. Em tempos de internet e redes sociais, um lobo solitário pode estar esperando o momento certo. De todo modo, vamos torcer que as Olimpíadas no Rio de Janeiro aconteçam em paz. Que nenhum atentado aconteça. A Polícia Federal está monitorando, ou pelo menos tentando vigiar esses inimigos invisíveis. No mundo globalizado, conectado pela internet, qualquer lugar é inseguro. Não há segurança em nenhum lugar, infelizmente. Para ser sincero, a gente não sabe até onde vai a verdade e a mentira. De certo modo, o terrorismo é um bom pretexto para as superpotências. Como assim, Carlos? As indústrias de armas precisam da guerra. Quanto mais guerra, mais dinheiro. Eu vou te dizer uma coisa: creio que não evoluímos mais. A violência e as guerras consomem bilhões de dólares. Enquanto isso, milhares morrem de fome. A raça humana está se destruindo, mas a natureza vai cobrar o seu preço. Se for assim, que assim seja. Mas ainda temos algo que ainda não nos abandonou: a esperança. E será sempre em nome da esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo. E antes que eu esqueça, se você puder contribuir com o canal, basta contribuir, mesmo que seja com R$1, pelo Patreon. Você vai estar ajudando muito para que possamos continuar no ar, ok?